A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Um bom dia nesta manhã de quarta-feira, né? Eu quero aqui mais uma vez trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. E a palavra que o Senhor me deu hoje está em 1 Samuel, no capítulo 17, aleluia, que se estende quase até o 18. Nós vamos refletir sobre a luta de Davi contra o gigante Golias, né? Filisteu. Bom, meus queridos, antes vamos fazer uma pequena oração. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, declaramos que a honra, a glória, o poder, a majestade a te pertence, que tu és o único e verdadeiro Deus e Senhor. Pai, nesta manhã colocamos nossa vida mais uma vez nas tuas mãos. Somos dependentes do Senhor porque tu sabes, ó Pai, que cada vida, Senhor, que cada pessoa precisa ouvir da tua parte. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, usa a minha vida apesar de mim, Senhor, para que a tua palavra, meu Pai, alcance os corações e faça aquilo que te apraz. Em nome de Jesus, esmiuça o coração de pedra, Senhor, fortalece aquele que está fraco, levanta o caído. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai, tira do nosso coração a incredulidade, a dúvida, o medo, a incerteza, a insegurança. Tira do nosso coração, Pai, o temor, meu Deus, em nome de Jesus. Pois Tu és o Deus forte, o Deus que socorre, o Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. Aleluia. Fala a cada coração, no nome de Jesus. Bom, meus queridos amados, irmãos, ouvintes, simpatizantes da Palavra de Deus, aleluia. Como todos nós sabemos, meus queridos, o povo de Deus, aleluia, era um povo que estava após a sua saída ali do Egito, da escravidão, né? Quando Deus usa Moisés para libertar o povo da escravidão. O povo, ele é tirado do Egito, onde estava sendo opresso por Faraó. Depois, Deus dá ordem a este povo, né, para cultuá-lo. Deus dá a Noé as 2 tábuas, né, os 10 mandamentos. Deus também dá ordem a Noé para construir o santuário, né, o tabernáculo. E Deus, então, tirando este povo, aleluia, dali do Egito, usa Moisés. Ele não pode entrar porque ele vai pecar contra Deus, né? E aí depois vem o seu sucessor, Josué. E Josué vai ali conquistar as terras de Canaã, a qual Deus prometera. Só que eles não destroem todos os povos que estavam ali. Alguns povos ficam, né? Deus permite que alguns povos permaneçam, né? E esses povos, a palavra de Deus vai dizer que esses povos que ficaram, eles ficaram ali para poder servir de desafio para o povo de Israel, para o povo judeu, para ver, né? Porque eram povos pagãos, para ver se Israel realmente ia servir a Deus ou servir aos deuses desses povos. Então Deus permite que esses povos fiquem ali. Israel, quando se desviava, meu querido, Deus levantava esses povos aí para ir confrontar Israel, para lutar, para perseguir, né? Para oprimir Israel, aleluia, por conta da desobediência. E então, quando nós vemos ao longo da história, né, a gente vai perceber que ao longo da história, Deus permite essas nações ficar aí. A gente vê que Israel estava sempre em conflito, em luta, né, contra outros povos, lutando
e Deus sempre dando a vitória. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, vai falar do desafio de Golias. Ele desafia o povo israelita, né? Golias era filisteu, um gigante, e ele confronta ali o exército de Israel, ele confronta ali o rei Saul, diz a palavra de Deus. E eles, né, o povo, os guerreiros de Israel, o exército de Israel, eles ficaram amedrontados. Eles não tiveram coragem para enfrentar Golias. Então eu vou ler o texto, ele é meio comprido, eu vou ler o texto para que vocês possam compreender. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Golias desafia os israelitas. Os filisteus se ajuntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Soco, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Sucó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocupavam um lado de uma montanha, Israel ocupava um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias. Golias e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura, esse guerreiro. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. 60 quilos e trazia as pernas protegidas por uma caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lança de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E o seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: porque saíste para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Davi era filho de Jessé, de Belém, de Judá. Jessé tinha 2 filhos e era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha, e esses que partiram para a guerra chamava-se Eliabe, o primogênito Aminadab, e o segundo Samais, o terceiro Samais. Davi era o filho mais novo, e os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu erguia sua voz de manhã e à tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entretanto, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos
uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes de romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenara aos soldados de sua posição de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Assim, e os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Os filisteus comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu, pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quer que receberá o homem que matar este filisteu e desagravara a ofensa contra a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com que deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha? Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou e procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatar a Saul, que o chamou para a sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe teu coração se abater por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e erguia um leão ou uma ursa feroz que arrebatava uma ovelha de rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais ao Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso.
me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e esforçou-se para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, via-se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para me venhas ter comigo como um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e te darei a tua carne, as aves do céu e as feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança, escudo, pontiagudos. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te disparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e as animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas. Ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra e lançou por meio de sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Deste modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu e apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte de seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até num vale próximo de Gate e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e levou a Jerusalém e as suas armas, e ele as levou à sua tenda.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. A gente vê aí essa perícope grande, né? 17, capítulo 17. E a gente vê o relato do que aconteceu na guerra. Quando o filisteu gigante Golias, né? Ele desafia o exército de Israel. E a palavra de Deus nos diz que o exército de Israel ficaram amedrontados, né, com o desafio deste gigante, deste homem preparado para a guerra, de maneira que o próprio rei Saul se acovardou e não teve a ousadia, a coragem de partir para a batalha. O gigante desafiou um homem, né, para que eles entrassem em combate, homem a homem, corpo a corpo, mas ninguém do exército de Israel teve essa ousadia, essa coragem de sair, né, para guerrear, para lutar contra este gigante. Davi, a mando do seu pai, vai ali levar mantimento para os seus 3 irmãos e para o comandante. Davi então ouve, né, a afronta do filisteu, do gigante Golias, para com o exército de Israel. E aí Davi, ele fica indignado com aquilo, né? Algumas pessoas começaram a falar, olha, aquele que vencer ali, o rei vai isentar de imposto e ainda vai dar a sua filha em casamento. E Davi então se propõe, né, devido às palavras daquele Golias, daquele gigante, contra o exército de Deus, né? Eram 40 dias ele insultando, de manhã e de tarde, né? Insultando o povo ali, o exército, e ninguém fazia nada. E Davi, ao ouvir aquilo, Davi diz, quem é este incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Quer dizer, Davi não se apavorou diante daquele gigante, daquele homem treinado para a guerra, para a batalha, um homem experimentado nas batalhas que matou muitos adversários e que agora estava desafiando o exército de Israel. Davi, as palavras daquele gigante não amedrontaram Davi, como tinha amedrontado o exército de Israel, o próprio rei Saul, porque Davi, meu querido, ele confiava em Deus. Davi, ele não colocava a confiança dele em si mesmo. Nós vemos isso quando o gigante, ele vê que Davi vai até ele, ele escarnece de Davi por Davi ser jovem, por Davi ser de boa aparência e por Davi estar com uma pedrinha tal, um pau. Ele escarnece de Davi, ele faz pouco caso de Davi. Mas Davi, ele não aceita aquelas palavras, ele diz, olha, você vem contra mim com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor, em nome de Jesus, nos dias de hoje. Davi não confiava nele. E a gente vê que Davi vai relatar para Saul, olha, Saul, quando um leão, quando um urso pegava a ovelha, eu ia lá e tirava da goela do urso, da goela do leão, a ovelha. E se eles viessem contra mim, eu os matava, segurava na juba e os matava. Assim será contra este filisteu. Você vê a coragem, a fé, a confiança de Davi em Deus. A confiança de Davi não estava nele, meu querido, mas estava em Deus. Ele cria que Deus era poderoso para dar a Davi, para dar a vitória. Eu não sei, meu querido, o que tem te trazido tormento, o que tem te trazido perturbação, medo, o que tem te apavorado, mas eu quero dizer que se você crê em Deus, se você tiver fé em Deus, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você está pensando e imaginando.
Muitas das vezes nós recuamos diante das dificuldades da vida, diante das adversidades da vida, nós ficamos amedrontados, nós ficamos paralisados, porque não temos às vezes nenhuma ação, achando que as coisas da vida, as circunstâncias da vida vai nos afastar, vai nos derrubar. Mas quando nós lemos esse texto e prestamos atenção em que um jovem ele vai à luta contra um gigante, contra um homem experimentado na guerra, e vence este homem em nome de Jesus. Ora, Davi não coloca a confiança dele em si mesmo, mas em Deus. Pergunto eu para você, em quem você tem confiado? Você tem confiado em você? Você tem confiado nos amigos? Ou você tem confiado em Deus? Davi confiou em Deus, de maneira que Davi foi apenas com a baladeira, apenas com 5 pedrinhas. Davi não foi armado, não foi com espada, não foi com escudo, não foi com roupas militares, porque a palavra de Deus diz que a roupa que Saul dava a ele, a sua roupa de batalha, não serviu em Davi. E Davi se desprega dessas coisas e vai apenas com as 5 pedras, a sua funda, lutar contra um gigante experimentado da guerra. Porque a confiança de Davi não estava na espada, no escudo, mas estava na sua confiança, a sua fé estava direcionada ao Deus Criador do céu e da terra. Meu querido, não deixe o medo, o pavor, o temor tomar conta do seu coração, mas busque o socorro no Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. A palavra de Deus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se aproxima de Deus crê que Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele. Ou seja, que Deus vai fazer conforme a fé daquela pessoa, mediante o propósito de Deus. Então, Davi aqui, meu querido, ele vai à batalha. Eu quero dizer para você, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Não deixe as circunstâncias da vida te amedrontar, mas busque ao Senhor, porque com certeza Deus ele tem o escape, Deus ele tem a solução. Nós temos apenas que colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e fazer tudo em nome do Senhor. Tudo que nós viemos a fazer, nós temos que colocar o Senhor na frente. Nós não podemos confiar na nossa sabedoria, na nossa experiência de vida. Nós temos que confiar em Deus e colocar a Ele na nossa frente e dizer, eu vou em nome de Jesus. Em nome de Jesus o Senhor vai me conceder a vitória, segundo a vontade e o propósito de Deus. E Davi foi vitorioso ali. E Israel, então, depois da morte do gigante, os exércitos saíram para confrontar os demais soldados. Então, confie no Senhor, meu querido. Não deixe que os problemas da vida, que as adversidades da vida venham paralisar você, venham amedrontar você, venham fazer você recuar. Mas, pelo contrário, tome uma decisão, vá no nome de Jesus, não tenha medo. Lute com as armas que o Senhor tem dado a você. A oração, a palavra, o jejum, a consagração. E vá no nome de Jesus. Aleluia. Se prepare. Diga, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Aleluia. Diga, Senhor, me ensina a guerrear. Eu não consigo resolver este problema com a minha sabedoria, com o meu conhecimento. Eu não consigo resolver este problema com os advogados. Eu não consigo resolver este problema com o médico, com os remédios. Eu não consigo, meu Deus, resolver o problema dos meus filhos com um psicólogo, com um terapeuta. Senhor, ajuda, toma frente.
me ajuda a vencer esta batalha que tem se alongado há meses, há anos. E com certeza, irmão, se você colocar a sua confiança em Deus, Deus dará a vitória. Aleluia. Nós temos apenas que confiar. Aquela mulher do fluxo de sangue, como eu já preguei outras vezes, ela creu e por ela crer, Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. É pela fé no nome de Jesus. Deus, ele diz para mim e para você nesta manhã, se creres, verás a glória de Deus. É Deus, irmãos. Quando nós colocamos nossa confiança em Deus, ele vai fazer. E nós vamos ver a glória dele se manifestar. Aleluia. Mas para isso nós temos que confiar. Nós não podemos ficar parados diante das dificuldades, do medo. Nós não podemos deixar que o medo, as dificuldades venham nos paralisar. O exército do Senhor ficou paralisado diante da afronta do gigante Golias. Mas Davi, havia um espírito, aleluia, excelente em Davi. E esse espírito era o Espírito de Deus. De maneira que ele foi ousado para lutar contra este gigante e venceu no nome do Senhor. E assim vai acontecer com a sua vida. Se você colocar a sua fé, a sua esperança no Senhor, ele vai te dar a vitória para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor lhe dê a vitória nas suas causas, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui por você, coloque a sua mão no seu coração, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, eu te apresento esta vida, meu Pai, desta mulher, deste homem, deste jovem, desta senhor, desta senhora, esta pessoa que está no leito de um hospital, essa pessoa que está dentro de um presídio, esta pessoa que está jogada na rua, esta pessoa que não tem, meu Pai, mais perspectiva de vida, de esperança, que nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor visite ela agora, que o Senhor repreenda este mal no coração, na mente desta pessoa, esse espírito que tem paralisado esta vida, meu Pai, que tem trazido temor, que tem trazido medo, que tem trazido, meu Pai, pavor a esta pessoa, que o Senhor repreenda nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Pai, esta pessoa que perdeu a fé, que acha que ela não vai mais ficar curada, que nesta manhã tu venhas repreender este mal, esse espírito de incredulidade, esse espírito de medo que tem, meu Deus, Senhor, tomado de conta do coração desta pessoa, que nesta manhã tu venhas arrancar, tirar esse espírito de medo, meu Pai, que tem ali rondado a vida desta pessoa, desta família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Vai agora agindo da ordem aos teus anjos, Senhor, e peleja em favor destas vidas, dar a vitória a este homem, meu Pai, na sua causa jurídica, dá a vitória, meu Pai, a esta pessoa que está hospitalizada, repreende esta enfermidade, em nome de Jesus, meu Pai, dá a vitória, Senhor, este pai de família desempregado, abre porta de emprego, em nome de Jesus Cristo, Pai, dá a vitória a esta pessoa que está, meu Pai, em dúvida, Senhor Deus amado, que quer desistir da caminhada, fortalece, repreende este espírito imundo que tem paralisado a obra do Senhor na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, entra com providências, Senhor, na vida dessas pessoas, meu Pai, tira o medo, tira o pavor, tira tudo aquilo, meu Pai, que é contrário à tua palavra e lança fé, meu Deus, no coração dessas pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe as suas vidas no nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal Comunidade dos Discípulos. Amém? Deus abençoe. Eu sou o irmão Gilson. Louvado seja Deus. Glória a Deus.